Como se estabelece a visão do discipular? Através do relacionamento entre o discipulador e o discípulo. O discipulador precisa refletir o caráter de Cristo através de uma vida íntegra. Só se estabelece no relacionamento do discipulador com o discípulo. Só assim. Pode ser, né? Aqui no parágrafo 2, né? A resposta é exatamente isso aqui, né? A visão está aqui no parágrafo 1 do item 2, né? A visão do discipular se estabelece no relacionamento do discipulador com o discípulo. Se fosse na prova, né, uma pergunta de responder, quem responder só isso já estaria certo, né? Mas, no caso, você já sabe que eu vou fazer de assinalar, né? Aqui eu botei um pouquinho mais, né? Através do relacionamento entre discipulador e discípulo, o discipulador precisa refletir o caráter de Cristo através de uma vida íntegra. E, na verdade, o discipulador ele precisa ser uma referência para o discípulo, né? Mas a visão do discipular, basicamente, ela consiste nisso, né? No relacionamento entre discípulo e discipulador e discípulo. Então, esse tempo que a gente está passando aqui, né, de transmitir informação, isso também é um discipulado, né? Eu estou aqui compartilhando informações, vocês estão ouvindo, estão aprendendo. No entanto, o discipulado de um a um, né, o discipulado legítimo, pessoa por pessoa, ele precisa acontecer de forma presencial, né? Precisa acontecer de forma presencial, onde o discipulador caminha junto com o discípulo. Entendeu aqui essa parte? Entendeu, né? Então é aquela pessoa que você ganhou para Jesus e agora você quer ajudar ela a ficar firme no caminho. Então você vai caminhar lado a lado com ela. Você vai andar com ela. Você vai mostrar os passos, né? Vai mostrar o caminho. Como se fundamenta o discipulado? Como se fundamenta o discipulado? Alguém respondeu? Os primeiros 17. Equipando os discípulos, transmitindo a verdade. Exatamente, são esses dois itens aí que está no item 3, né? Eu poderia, né, acrescentar algo mais, né? Se fosse uma prova e eu fizesse pergunta de responder, poderia acrescentar algo mais, né? Eu coloquei aqui, equipando os discípulos e assistindo-os com o objetivo de levá-los a uma vida e serviço frutíferos e transmitindo e vivendo a verdade da palavra de Deus. Então, por que verdade é essa, né? É a verdade da palavra de Deus. Então, mas quem colocar, né? Se na prova cair pergunta de assinalar, você vai assinalar equipando os discípulos, transmitindo a verdade. Vai estar certo, ok? Qual o significado das palavras hebraicas Yarad e Lamed? Meu filho, eu vou aproveitar que a sua filha. Aquele nome ali, Yarad, significa instruir, dirigir, ensinar, apontar, ativar, visar e arremessar, etc. Aquele no corpo na minha linha. E Lamed significa instruir, treinar, estimular, incitar, ensinar, fazer alguém aprender. Ok? É isso aí. É no item número 1, tá? O item número 1, ali onde fala sobre o discipular, ele tem o significado da palavra Iará e o significado da palavra Lamed. Deu para localizar aí? De repente faz uma anotação ali, né? Quais os princípios que perfilam o caráter do discipulador? Santidade.
santidade, fidelidade que gera compromisso. Ok? Santidade, fidelidade, compromisso. Estaria para onde? 4? Oi? Estaria onde? 4? Não. Pergunta 4. Quais os princípios que perfilam o caráter do discipulador? Santidade, fidelidade e compromisso. Isso já não caiu na prova, não? Essa pergunta era para já fazer parte Da outra prova? da outra prova. Bota um pouquinho a mais na prova. É. Onde é que eu estava com a cabeça, né? Bota um pouquinho. Mas enfim, agora foi, né? O professor sabe do potencial dos alunos? É. Santidade, fidelidade e compromisso, então, tá? Número 5. Qual a origem das palavras santidade e fidelidade? Qual a origem das palavras santidade e fidelidade? Eu também fiz, mas eu não sei se eu vou ler o nome certo aqui. Santidade é a origem da palavra grega iaiosune. Fidelidade é a origem hebraico emuná. Exatamente isso, tá? Atenção. No 4.1 e no 4.2, ali tem a origem da palavra santidade, que é a palavra agiosune, que significa o processo, qualidade e condição de uma disposição sagrada e a qualidade da santidade na conduta pessoal. E a palavra fidelidade, que na Bíblia deriva do termo fiel, que no hebraico é emuná. Significa firmeza, estabilidade, lealdade, consciência, constância, segurança, assim por diante. Podemos ir para 6? Está dando para acompanhar aí, Marcel, Maria, Remi? Vamos ir para 6, então a 6. Santidade e fidelidade geram o quê? Geram compromisso, né? Correto? Então, santidade e fidelidade geram o compromisso. Número 7. A fonte de santidade é um relacionamento pessoal com Jesus e não o sistema de obra. e não o sistema de obras. Tá? Número 7, então a fonte de santidade é um relacionamento com Jesus e não um sistema de obras. Número 8. Santidade, de origem da palavra grega agiosune, significa o quê? Significa o processo, qualidade e condição de uma disposição sagrada e a qualidade de uma santidade na conduta pessoal. Exatamente isso daí. Só a Edna vai responder. Você tem que responder, você tem que fazer a tarefa em casa. Não, mas é que estava bem apurado, eu não consegui fazer. Então tá. A resposta se encontra ali no item 4.1, onde fala sobre santidade, tá? Fidelidade. Palavra na Bíblia
derivada do termo fiel, que no hebraico é emuná, que significa o quê? Firmeza, estabilidade, lealdade, consciência, constância, segurança, aquilo que é permanente, duradouro, constante. Certo? Número 10. Então está ali no item 4.2, fidelidade, você encontra essa resposta do significado da palavra emuná no hebraico. Número 10. O termo usado para guardador no hebraico é chamar e significa chamar, que eu me lembro de cabeça, também significa ouvir e obedecer, né? Porque lá em Deuteronômio 6 diz, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, né? E essa palavra no original é shema, eu acho, acho que é um pouquinho diferente de chamar. Se fosse shema Israel, aí sim seria ouvir e obedecer. Mas aqui é chamar. Se pesquisar aqui, ali, parece que pode... Sim, alguém tem internet aí? Sim. Coloca aí a palavra chamar com M, chamar no hebraico. Significa. Chamar uma palavra em hebraico que significa cuidar, guardar, proteger, vigiar, zelar. Então vamos lá, cuidar. Então vamos lá, pode copiar aí. Cuidar, guardar, proteger, vigiar, zelar. Cuidar, guardar, Proteger, vigiar, proteger, vigiar, zelar. Provavelmente é a mesma palavra. É a mesma palavra quando diz lá em Gênesis, né, que Deus colocou o homem no jardim do Éden, né, para lavrar e cuidar da terra. Né, quando fala lá em Gênesis, provavelmente no hebraico deve ser essa palavra chamar aqui. Provavelmente não, com certeza é. Né? Com certeza está em Gênesis capítulo 2, versículo 15, né? Gênesis 2, versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, provavelmente, esse guardar aqui é a palavra chamar no hebraico, né? Que Deus colocou o homem no jardim do Éden para quê? Para cuidar do jardim, para guardar o jardim, para proteger o jardim, para vigiar e para zelar pelo jardim. Assim, hoje, dentro do princípio da mordomia, que a gente já estudou aqui, né, essa palavra chamar diz respeito ao princípio da mordomia. Né? Nós temos que cuidar, guardar, proteger, vigiar e zelar por tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão. É o nosso cônjuge, é os nossos filhos, é a nossa casa, é o nosso automóvel, tudo que Deus coloca na nossa mão, uma célula que você cuida, ali deu branco. O Maciel toca contrabaixo, né? Então ele tem que zelar por aquela função, de tempos em tempos tem que dar uma limpadinha no baixo, né? E o meu violão, de vez em quando, tem que dar uma limpadinha nele. Nós, quando eu era líder de ministério de louvor, ninguém subia ali se tivesse sujeira no altar. Então quem tinha que varrer o altar era o próprio ministro do louvor, não era a faxineira da igreja, não. Então a gente subia ali, varria tudo, limpava os instrumentos, tudo jeitinho. Não, agora vai começar o ensaio. Antes disso não tinha ensaio. Oi? É até bom para evitar confusão nos cabos, porque tem gente que vai limpar, tira um cabo, bota para um lado, bota para o outro. Tudo que é feito para Deus, tudo tem que ser com zelo, né? Com zelo. É o significado dessa palavra chamar, né? Não é que é para Deus pode ser de qualquer jeito, né? Para Deus não é de qualquer jeito, né? Para Deus tem que ser o melhor, né? Não estou falando de perfeição, a gente já falou várias vezes isso aqui na aula, né? Mas tem que dar o melhor, né? Certo?
Então já está aí o significado. Professor Google, de vez em quando, pode ser solicitado também. Qual o perfil de um discipulador de êxito? Qual o perfil de um discipulador de êxito? Alguém respondeu? Basicamente está na última página, né? Então aqui, ó, no item 5, tem aqui aprendendo a abraçar a visão do discipular com o mestre dos mestres Jesus Cristo. Tá? Então, no item 5 aqui mostra quais eram as características principais de Jesus. Então ele é o discipulador de êxito. Então aqui fala que ele tinha uma obediência incondicional e imaculada. Aqui fala que ele agia como servo, né? Um servo que não buscava reconhecimento, tá? E um servo que servia sem interesses. Se a gente for ler aqui, né? Um servo que servia sem interesses. Tá? Então, basicamente, a resposta a gente encontra nesses itens aqui, ó, A, B, C e D do item 5. Que aqui fala basicamente Jesus é o nosso é o referencial de discipulador, né? Então Jesus como discipulador, ele praticou uma obediência incondicional e imaculada. Ele foi um servo que não buscava reconhecimento e não servia por interesses. Okay? Então basicamente essa aí seria a resposta. Certo? E o número 12, o que você precisa para melhorar o seu discipulado? Aí é uma pergunta pessoal, né? Pergunta pessoal. Isso aí eu recomendaria que cada um de nós, né, tirasse um tempinho de reflexão, né, de meditação, e perguntasse para si mesmo, né, onde que eu posso melhorar, né, para me tornar um discípulo melhor, né? Onde é que eu posso ser transformado? Qual que é a área que Deus está querendo me modificar? O que eu preciso melhorar para me tornar um melhor discípulo de Jesus? Então, isso é uma pergunta individual, né? Pessoal. Todos devem fazer para si mesmo. Lição 5. Preparando-se para enviar. Então, lembrando que a lição 4... Lição 4 era abraçando a visão do discipular, né? Lição 5, preparando-se para enviar. Então nós vamos corrigir agora a lição 5. Por que ninguém é enviado sem que primeiro seja ganho? Por que ninguém é enviado sem que primeiro seja ganho? Posso responder? Pode. Porque eles devem ser conscientizados de que Deus os amou e os salvou da perdição que lhes era justa, para que esses desempenhassem um papel anunciadores do Evangelho. Alguém mais respondeu? Não respondeu ainda? Não tem como ninguém, né? Não tem como você ser enviado sem que primeiro você realmente seja alcançado para Jesus, né? Como é que eu vou ser enviado se eu ainda não creio que Jesus é meu Salvador, não me entreguei, não me rendi completamente a Ele, né? Não tem como, né? Eu preciso me render completamente a Ele, eu preciso crer que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, né? E eu preciso ter um conhecimento mínimo dele, né? Um conhecimento mínimo. E esse conhecimento, ele vem a partir do momento que eu realmente me rendo e eu entendo o plano da salvação, né? Então, o primeiro ponto é entender o plano da salvação.
Se eu não entendo o plano da salvação, eu vou ser enviado para quê? Como é que eu vou ganhar uma outra pessoa para Cristo, por exemplo, se eu ainda nem entendi o plano da salvação? Então eu preciso entender o plano da salvação, entender que todos nós somos pecadores, que Deus criou um plano que foi enviar Jesus aqui na terra para morrer em nosso lugar. E a partir do sacrifício dele, na morte dele no nosso lugar, hoje eu posso ter a vida eterna, hoje eu posso ter a remissão dos meus pecados, né? Hoje eu posso ter esperança, né, de um futuro melhor, do novo céu e uma nova terra. Mas isso, então eu preciso ter esse entendimento básico para depois então ser enviado. Caso contrário, não tem como. Não, está certo. Está certo. Mas aqui, lembrando, né, que se a gente fosse fazer perguntas e respostas na prova, a gente permitiria que cada um respondesse com as suas palavras, né? Esse seria o ideal, né? Que vocês pudessem responder com as próprias palavras de vocês, né? Mas estamos procurando facilitar ao máximo para vocês, né? Fazer pergunta desse lá, que o ideal aqui, o nosso intuito é que todos realmente sejam aprovados, né? Ninguém quer reprovar ninguém aqui. Ao menos que, claro, se você começa a faltar, não assiste a aula, aí não tem como, né? Tem que ter pelo menos participar das aulas, né? Ou, no pior das hipóteses, havendo uma falta, ouve a gravação em casa depois, né? Como podemos suportar o treinamento? Como podemos suportar o treinamento? Sendo consolidado. Sendo consolidado? É uma resposta mais simples, né? Não está errada, mas é uma resposta mais simples. Quem mais respondeu? Suportar o treinamento, basicamente, eu tenho que colocar em prática tudo aquilo que eu aprendo, né? Tudo aquilo que eu recebo da parte de Deus, todo o investimento de discipulado que é feito na minha direção, tudo aquilo que eu aprendo da parte de Deus, seja nos cultos, nas células, com o meu discipulador, tudo aquilo que eu recebo de informação, eu preciso praticar, né? Então, para suportar o treinamento, basicamente, eu tenho que praticar aquilo que eu aprendo. Porque se eu não praticar, é a famosa casa edificada na areia, né? Uma pessoa que ouve, mas ela não pratica, ela está edificando a casa sobre a areia. Então, ela não vai suportar o treinamento. O que é a casa firmada na rocha? Casa firmada na rocha é a pessoa que ouve e coloca em prática. Se eu colocar em prática tudo aquilo que eu tenho aprendido com Jesus, eu vou suportar o treinamento, né? Poderia dizer também, né, que é se revestir das armas espirituais, né? Perseverar na nossa busca diária pelo conhecimento de Deus. Mas basicamente é isso, né? Basicamente é colocar em prática aquilo que a gente aprende. É isso que vai me dar força para suportar o treinamento. Que as provas vêm, né? As provas são diárias, semanais, mensais, anuais. Algumas provas são mais fáceis de vencer, outras são mais duras, né? E o que me dá força para suportar, né, é eu realmente colocar em prática. Absorver o conhecimento que está sendo passado e realmente me esforçar para colocar em prática. Como prosperar na visão? Como prosperar na visão M12? Treinar, falar, denunciar, dar aos soldados armas com as quais poderá lutar sem ser destruído, além de ensiná-los a usar estas armas.
Copiou isso de algum lugar? Porque Da onde? agora está sendo procurado. Ali no 1.3, acho que é. É, Ah, sim. Repete para nós aí. treinar, falar de municiar, dar ao soldado armas com as quais poderá lutar sem ser destruído, além de ensiná-los a usar essas armas. Tá ali na. Sim, já vi aqui. Eu entendi mesmo. É aqui o significado da palavra treinar, né? O que é treinar uma pessoa para que ela possa prosperar na visão? Treinar é municiar, né? É colocar arma. Arma e não só arma, mas a munição, né? Municiar está falando de munição, né? É colocar munição, dar ao soldado armas com as quais ele poderá lutar sem ser destruído, além de ensiná-los a usar estas armas. Isso aqui está falando da palavra treinar, né? Agora, como que eu vou prosperar na visão? Através do treinamento, né? Através do treinamento, que aqui diz, recebendo o treinamento para prosperar na visão. Então, basicamente, para mim prosperar, eu tenho que continuar buscando esse treinamento. Esse treinamento é contínuo. Esse treinamento ele vem pela escola de líderes, ele vem pelo próprio Deus, ele vem pela minha busca diária, né, como discipulador, e também da minha consulta ao meu líder, né? Se eu tenho um líder sobre a minha vida, por exemplo, que está me discipulando, eu tenho que estar sempre, de vez em quando, fazendo perguntas, né? Eu não posso deixar passar em perguntas em branco. Muitas pessoas se desviam no caminho de Deus porque, às vezes, elas não concordam com algumas coisas que estão acontecendo na igreja ou no ministério e elas, em vez de procurar o líder e perguntar, elas simplesmente saem, simplesmente vão embora. Então, se eu tenho uma dúvida, eu tenho que perguntar. E tem gente que, em vez de perguntar para o líder, fica perguntando para o coleguinha do lado. Se é um coleguinha de Deus, ele vai tentar te ajudar a responder. Mas se esse coleguinha foi envenenado e ele tiver com a mesma dúvida, está arriscado ele botar mais lenha para criar uma tempestade, né? Oi? Botar um nó. Botar um nó. Então tem que tomar cuidado. Agora, qual é a resposta que vai ficar aqui? Onde é que eu- Olha, a resposta basicamente é recebendo o treinamento, né? A resposta é essa. Eu acrescentei. É porque o que tu colocou ali praticamente. Não, é esse aqui. Não, mas não está errado o que tu botou. Tu poderia só colocar assim, ó, recebendo o treinamento, tá? Aí ficaria certa a tua resposta. Recebendo o treinamento, que consiste em municiar, dar ao soldado armas com as quais ele poderá lutar sem ser destruído, além de ensiná-lo a usar essas armas. Aí pronto, fechou. Entendeu? Vou mudar o começo então. É, só mudar o começo. Porque para prosperar na visão, basicamente é através do recebimento do treinamento. E como é que é esse treinamento? Esse treinamento diz respeito a colocar munição e dar ao discípulo, no caso que é soldado, é uma linguagem de guerra, né? Mas dar ao discípulo armas, né? Tá, daí bota Para no começo ele poder lutar. recebendo. Treinamento. Treinamento. Que consiste Consiste em buscar em buscar. conhecimento Eu acho que eu vou mudar.
através da minha busca diária, vou colocar aí, fazer uma resposta para vocês aí. Minha busca diária. Escola de líderes. Eu poderia botar culto, célula e discipulador, que são basicamente as fontes da gente se municiar, né? Da gente se preparar para a batalha, né? Eu me preparo, eu sou treinado como? Eu sou treinado pela minha participação das células, pela participação dos cultos, eu sou treinado na escola de líderes, que é a escola de líderes praticamente ela é feita para isso, né? Principalmente. Mas o culto também não deixa de ser, né? A célula também, porque sempre que eu ouço a palavra de Deus, e aí a minha busca diária, célula, culto, escola de líderes, e também através do meu discipulador, que sempre, se eu tenho intimidade com ele, se eu caminho com ele, ele está sempre me instruindo, me dando informações, né? O apóstolo René, por exemplo, que é nosso mentor, né? O apóstolo René, todos os dias ele escreve uma devocional diária. Todos os dias. Todos os dias ele escreve uma devocional diária. Por volta das 11h30, meia-noite, está lá a devocional. Já do dia seguinte. Todos os dias. Não falha um dia. Então, todo dia aquela devocional ali é um compêndio de informações, né? Às vezes, muitas das vezes, são informações preciosíssimas para o dia seguinte, que eu vou precisar até daquelas informações para até tomar uma direção, uma posição na minha vida. Então, isso é fantástico, né? Fantástico. Nem todos os pastores e líderes costumam fazer uma devocional diária para o seu discípulo. Eu, por exemplo, gravo quase todos os dias, não é todos os dias, mas quase todos os dias eu gravo um áudio chamado Pão Diário, que eu coloco num grupo que eu tenho do WhatsApp com alguns discípulos, chamado Pão Diário, e às vezes eu compartilho em outros grupos também. Eu compartilho no grupo da célula, compartilho no grupo do Ministério Vinho das Águas. Quase todos os dias eu faço, né? Eu gravo um áudio. É só um versículo bíblico, geralmente, 2 versículos bíblicos. É uma forma de sempre compartilhar uma sementinha. Mas os membros do Ministério Vinho das Águas, a gente tem um grupo, né? Aí ali no grupo eu compartilho as minhas pregações, eu compartilho o áudio, eu compartilho, às vezes, textos, e eu compartilho também todas as mensagens que eu prego em tudo que é lugar onde eu vou, né? Eu edito depois e compartilho no grupo. E também as aulas da escola de líderes. Tudo que eu faço é compartilhado com eles. Então, discípulo do Vinho das Águas, ninguém pode reclamar que não tem alimento, porque recebe alimento diário, né? Chega a ser até demais, né? Mas a gente faz o que Deus manda, né? Agora, ninguém vai poder reclamar que não está sendo alimentado. Embora que todos nós aqui já devemos entender que nós não devemos depender o tempo todo de um discipulador, de um pastor para nos alimentar, né? À medida que eu vou amadurecendo na fé, eu tenho que buscar na fonte. Eu mesmo tenho que buscar a minha comida. Eu mesmo tenho que meditar na minha Bíblia, né? Eu mesmo tenho que procurar um bom livro para ler, né? Então, isso é uma responsabilidade minha. Agora, se eu tenho um pastor sobre a minha vida, um apóstolo que ainda faz algo desse tipo, melhor ainda, bênção, né? Mas eu não posso ficar o tempo todo dependendo disso, né? Isso é um extra que vem para somar. Bênção? Com alguma dúvida aí? Maria está quietinha. Maria sempre foi quietinha, né, Maria? Acho que até a Maria, mãe de Jesus, era quietinha também, né? Quase fala pouco na Bíblia, né? Mas era a mais bem-aventurada das mulheres, né? O que é preciso para ser enviado? O que é preciso para ser enviado? Está no item 2, exatamente.
Eu preciso de humildade, honestidade e renúncia. Humildade, honestidade e um caráter de renúncia, né? Está disposto a renunciar, abrir mão daquilo que Deus me pediu, de qualquer coisa que Ele me pedir. Então, basicamente é isso. Correto? Está no item 2. Alguma dúvida? Então, para ser enviado, preciso de humildade, honestidade e renúncia.